Aleluia! Glória! Pode se sentar. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, como eu disse, nesse momento. Quero agradecer a cada um de vocês que vieram. Sejam bem-vindos. Amanhã nós temos mais ainda irmãos que virão. Sabemos que tem outros viajando, mas eu fico feliz. Foi um desafio fazer isso no final do ano. No final do ano. E, graças a Deus, os irmãos corresponderam. Glória! Quero agradecer a cada um dos irmãos aqui de Comodoro. Cadê os irmãos de Comodoro? Passamos aí a semana organizando, fazendo ontem de ontem, né? Quinta. Os irmãos aqui limpando, desde manhã, a gente limpando, coisando, carpinho. Os irmãos plantando, né? Muito bom. Organizamos tudo, cada irmão responsáveis aí. Quero agradecer a cada um de vocês que corresponderam a esse chamado. Amém? Os irmãos de Vilhena. Glória a Deus. É misturada, Meu Deus. Aleluia. Vamos pegar aqui os irmãos de Cuiabá, né? Ei, apóstolo, a Alice ficou gostando da menina, ela tem que gritar. Ela quase gritou, menina. Os irmãos de Ariquemes, os ariquemianos, os irmãos de Minas Gerais. Eles caminhavam aí só 30 horas de ônibus, né? 40 horas. Tem outra cidade do irmão Sapezal? Tem alguém de Sapezal? Tem outra cidade aqui? Tem mais alguém de outra cidade? Eu quero fazer isso. Me perdi aqui. Hoje ainda não. Amanhã eu sei que os irmãos de Sapezal que vão vir. Mas queremos também nos alegrar com os irmãos que nos visitam. Tem alguém que está nos visitando aqui, que não é dessa casa ministerial, é de Comodoro, mas não é daqui da igreja? Levanta a mão. Amém. Queridos, Deus abençoe. Nós não vamos falar da igreja cantar, eu só quero te agradecer. Que não tem coisa mais terrível de chegar na igreja e falar, não vou fazer vocês se apresentar, mas Deus abençoe cada um de vocês. Bem, sejam bem-vindos nessa casa. Como disse, hoje é Shabbat, mas ao mesmo tempo nós começamos esse projeto de imersão. E vamos lá. Quero mergulhar um pouquinho na palavra. Então, lembrando que hoje começamos, né, os irmãos que convidam só. Bem, sejam bem-vindos. Amanhã, às 15 horas, nós vamos até 10 e pouco, até que for. E no domingo, 9 da manhã. Bem? Então são 3 dias aí. Nós vamos estar caminhando. Amém? Nós começamos com a leitura de 2 Coríntios. Abre aí, 2 Coríntios 7. Isso. É ideia de vocês? Então já recebeu o galardão, né?
se der um copo de água para o profeta já recebe, imagine um café com a xícara personalizada. Olha que o céu direto. Escala. Todo mundo abriu aí? O apóstolo Paulo, então, ele veio trazendo uma palavra acerca das lutas que ele estava passando. Veja só, igreja. Muitas vezes a gente fala assim: hoje a igreja, hoje isso, hoje aquilo. Você acha que nos tempos antigos era diferente? Não era nada diferente. E hoje nós olhamos e assim: o apóstolo Paulo. Mas irmãos, na época, ele era considerado um pastor como nós aqui. Então a igreja, em muitos casos, confrontava os ensinos dele, dizia que ele era carnal, dizia que ele era mundano, dizia que ele não era crente, dizia que ele era um cara desfiado. Então havia como hoje, e a igreja como hoje, que muitas vezes não aceitavam os ensinamentos e aquilo que estava sendo colocado. E o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele vem pontuando, e essa é uma das vezes. Então, no capítulo 4, ele fala que ele estava então colocando a vida dele, um ministério. E esse ministério era precioso, a gente leu, mas eu quero só ler no verso 7, que a gente veio colocando em diante, bem isso. Os irmãos, chegar um pouquinho mais. Para aqueles que não precisam, não precisam. Não é da intercessão, não é os diáconos. Sente, por favor. Às vezes eu estou cuidando de filhos, essas coisas. Isso. Acalma o coração. Verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos preparará. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de mundo para a glória de Deus. Veja só, o apóstolo Paulo vem dando pontuando, vem colocando, vem falando. E uma das coisas que eu quero hoje pontuar nesse começo é que ele vem colocando em uma forma que estamos sendo pressionados, mas nunca, eu vou usar uma linguagem, nunca vamos entregar o ponto. Não importa quanta pressão vão fazer na minha alma, não importa quantas pressões e lutas vão fazer na minha vida, no meu corpo, em fé, eu prevaleço. Porque eu sei que o mesmo Espírito que operou em Jesus opera em mim. O mesmo poder da ressurreição que operou na casa mortal, no sentido do corpo de Cristo, também opera em mim. O ponto que eu quero hoje, e o Imersão ele tem uma proposta sempre de trazer alinhamento
num sentido de cura emocional e libertação, esse é o processo de imersão, sempre nos imergir em uma realidade para que possamos sair melhores. E eu tenho pontuado isso no longo desses dias que o Senhor tem nos colocado para cá. E nessa semana, algo o Senhor colocou na minha vida. Uma palavra. Eu começo por essa palavra. Veja só. Como eu faço para prosseguir sem desistir? Como eu faço para prevalecer no meio das lutas e dificuldades sem retroceder? Como eu posso também declarar como Paulo declarou? Somos espremidos, mas não desistimos. Somos levados de um lado para o outro, mas nós não retrocedemos. Nós somos abatidos, mas não estamos desanimados. Nós estamos sendo pressionados, mas não desistimos. Sabe uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração? Uma coisa chama colocar em ordem todas as coisas. Chacoalha teu irmão e diz: sabe como que você não desiste nas tribulações? Quando a tua casa está em ordem. Só assim. Só existe uma maneira de você prosseguir quando você está em ordem. Isso chama resiliência. O ato de ser resiliente é quando você é quebrado, você é entortado, você é puxado, assim dizendo, você é tensionado, essa é a palavra, mas quando te solta, você volta em ordem. Pense em um elástico. A palavra resiliência, ela tem esse sentido como um elástico. Você puxa, mas quando você solta, ele volta para o mesmo lugar. Pensa em uma cana. Quando você dobra ela e você solta, ela volta para o mesmo lugar. Isso é ser resiliente. O negócio, querido, é que sempre vamos passar por tribulações, mas depois de todas elas eu tenho que voltar. Nós cantamos aqui, cantamos. O Coliseu não para a igreja, o inferno não para a igreja, nada para a igreja. Nós vamos avançar. Então, no 2024 você vai avançar. Sabe por quê? Porque em nome de Jesus você vai estar em ordem. Sabe qual que é a visão física? Meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa. Sabe qual é a visão? E eu não estou dizendo isso para trazer uma imagem ruim, mas eu estou dizendo que essa é a palavra que o Senhor me deu. Durante esses dias eu parei muito tempo fora daqui. E eu sou uma pessoa assim, eu entro num lugar. Aqui, eu já vou ver tudo. E quando eu entrei aqui, eu vi assim muita desordem. Casa física. O altar, eu gosto assim, tudo milimetricamente. Olhando ali, tudo milimetricamente. As cadeirinhas. Olhando assim. Aí eu vi um negocinho ali, um trem pendurado lá, um negócio aqui, outro negócio lá, um trem torto para cá, outro trem torto para lá, e aquilo já vai me dando uma agonia, e eu tive que me ignorar, a gente começou a propor de oração, e quando eu chegava aqui, aquilo me agoniava, porque eu falei, meu Deus, eu não aguento, não. A luta, sabe, né? A gente, quantas vezes eu chegava em casa, às vezes eu chegava em casa, não que a casa é bagunçada, mas às vezes a gente chegava de viagem, às vezes chegava meia-noite, 11 horas da noite, todo chegando de viagem, eu chegava em casa, eu via alguma coisa, eu deveria limpar a casa para eu poder dormir. Porque eu não consigo estar em desordem, porque, meu Deus do céu, me agonia quando eu vejo isso, assim, algumas coisas. E aí o Senhor trouxe uma palavra no meu coração.
Muitas vezes nós aprendemos a andar na desordem e processar a desordem. Muitas vezes nós nos acostumamos a viver a desordem e para nós está tudo bem. E por isso que muitas vezes uma coisa ínfima na nossa vida, pequena na nossa vida, faz com que paramos e retrocedemos. Não foi aquele problema, já foi a desordem que veio acarretando dia após dia, após dia, após dia. E aonde há desordem, qualquer coisa que acrescenta nessa desordem pode ser fatal. Eu falo para o irmão, você quer não desistir, não se acostume na desordem. Entendeu? Não se acostume, não consiga, irmão, espera aí. Uma coisa a gente tem que entender, veja só, preste atenção. Eu não estou dizendo para você parar, mas eu estou dizendo para você analisar. Estamos andando, chegamos em casa, a minha casa está em desordem, e para mim está tudo bem. Eu não estou dizendo agora de casa física, eu estou dizendo de casa família. As coisas estão ruins e eu ainda estou andando assim, e eu quero caminhar assim, para mim está tudo bem, eu consigo processar a minha vida assim ainda. Eu não estou dizendo que você tem que parar, eu estou dizendo que eu tenho que simplesmente entender, cara, está em desordem, e eu sei que mesmo avançando, eu tenho que dar atenção aqui, porque eu não posso me acostumar com aqui eu fecho. Quantas vezes a gente acostuma, e isso é religião. Sabe o que é religião? Religião é quando nós já nos acostumamos com alguma coisa. A gente veio aqui falando várias vezes sobre isso. Nós somos as pessoas dos propósitos. Vamos começar agora, segunda-feira, propósito novo. Jejum. Fotossíntese. Respirando a cada 5 horas só. Vamos para os propósitos. Vamos passar 3 meses, com todo o começo de ano, 3 meses, nós vamos para uma porta, vamos para jejum, vamos para tudo ali, e nós vamos daqui, nós pega dali, faz a renúncia de cá, e faz a renúncia de lá, e bate daqui, bate de lá. Mas sabe o que o Senhor trouxe ao meu coração esse ano? Vocês vão começar de novo o propósito. Mas o propósito do ano passado surtiu efeito na vida de vocês? Porque o propósito que eu entro e não sou transformado, eu sou calcificado. E para mim esse é o problema. Ou seja, vamos lá. Aqui eu estou dizendo que os irmãos da frente aí são pastores. E você fica estão acostumados na libertação? A gente já tem o tema da libertação. Quem nunca viu aquela galera que bate em Jezabel? 5 anos depois de bater em Jezabel, está dando aula para Jezabel. Porque já fez 4 renúncias, 15 jejum, 7 propósitos de Jezabel, mas nunca tirou o comportamento de Jezabel da sua vida. Mas eu entro no propósito, eu saio do propósito, e se eu entro no propósito e saio do propósito sem ser transformado pelo propósito, eu sou calcificado na fortaleza, ou seja, aquela fortaleza se torna mais dura na minha vida, e eu me torno religioso. Veja só, quem eram as primeiras pessoas que deveriam receber Jesus assim, braços abertos? Fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei. Eram os caras que quando Jesus viesse, eles falaram, cara, é você que a gente esperava, porque a gente todo dia está jejuando 3 vezes por dia, não é isso? Jejuamos 3 vezes, quer dizer, 3 vezes por dia? Não tem como jejuar 3 vezes por dia, né? Orar 3 vezes por dia. Tem um tipo que consegue, né? Meia hora depois do almoço, meia hora depois do café. Vamos lá. Ora 3 vezes ao dia, jejum toda semana. Eles eram os primeiros que tinham que
vida, eu começo então a estar calcificado. É como você quebrar um osso. Irmão, você quebrou o teu osso e você não colocou no lugar, ele vai calcificar todo. O que calcifica? É natureza, é calcificação. Então, nessa imersão nós começamos e queremos começar porque sim, profeticamente, né? Estamos começando um ano novo. Praticamente no sentido humano. Nós vamos começar em janeiro e todo mundo, né? Começa agora em janeiro, pagando a academia. Dia 1º de janeiro é o dia de ir lá pagar 12 parcelas da academia e ir 3 vezes. Essa semana eu estava lá. Aí o irmão diz assim: apóstolo, você deu um susto no meu corpo, né? Você foi uma semana antes do começo do ano, né? Eu falei, olha, um susto, né? Porque... E no começo do ano é muito mancado, cara. Mas veja só, irmãos, preste atenção no que eu quero dizer. Esse é o tempo que nós temos que mergulhar em um ato de alinhamento. Todas as canções que nós cantamos, sabe por quê? A gente estava quinta-feira aqui, um cara foi muito legal. Porque para mim, sim, sabe, não tem nada emocional. É convicção, cara. Nós vamos fazer, nós vamos cumprir. Nós vamos pensar. Eu não vou deixar que as minhas emoções tomem conta da minha vida, a regra da minha vida, não, é a minha fé, o meu espírito, a minha convicção. E o que tiver desajustado, eu preciso esse ano ajustar. Eu tenho que parar de me acostumar com as desordens da minha vida. Eu tenho que parar de acostumar. Qual foi a palavra que o Senhor deu para aquele rei? Põe em ordem a sua casa. A palavra de hoje não é põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. Não, é põe em ordem a tua casa para que você viva. Falta não põe em ordem a tua casa, meu irmão. Porque senão você verá a glória de Deus. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Entenda. Veja só. Vocês sabem que daqui para frente todos os planos de conspirações estão se cumprindo. Agendas. E a gente está vendo o cumprimento da palavra de um modo que a gente nunca viu. A gente sempre falou do tempo da arrebatamento, mas a gente nunca esperou lá vir para ver. A gente sempre queria passar isso para os outros. E a gente está vendo isso acontecer. Tudo parece que está se cumprindo. E cada dia que passa, cada ano que passa, as coisas se tornam mais turbulentas. Veja só, a alma das pessoas se torna um pouco mais agressiva e se tornam mais turbulentas. Por isso a palavra para 2024 para você é: coloque em ordem as suas emoções, coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua fé, coloque em ordem a tua economia, coloque em ordem todas essas coisas, porque o Senhor vai se mover. 2024, o Senhor se moverá. Amém. Amém. Mas você precisa ter um lado. Mais uma vez, profetiza e fala assim: meu irmão, não se acostuma. Viver desse lado. Não se acostuma. Sabe quando as coisas acabam e a gente fala assim: nossa, de repente acabou. Nossa, de repente. Nada é de repente. É porque a gente nos acostumou. Veja só. Recém-casado. Qualquer briguinha fica até 4 horas da manhã resolvendo. É ou não é? Quem já foi recém-casado aqui? Levanta a mão. Brigou até 4 horas da manhã, meu irmão. Aí dorme juntinho depois de novo. 10 anos de casado, meu irmão, é 5 dias sem se falar.
Porque a gente vai se acostumando. Depois, meu irmão, passa semanas. Depois passa mês. E de repente fala assim, nossa, do nada acabou. A pessoa que começa o processo de sair da fé. Nossa, do nada desviou. O irmão estava tão firme. Começou a parar de ler, começou a parar de orar, começou a parar de congregar. Outro irmão, não se acostume com a desordem. Amém? Hoje eu falo só de chamate. Mas uma coisa é, eu tenho certeza que nesse ano o Senhor vai quebrar muitas coisas na sua vida, para que você seja curado de uma maneira correta. O Senhor vai mexer nas suas convicções. O Senhor vai ajustar os teus pensamentos. Coloque em ordem a tua mente segundo a palavra de Cristo. Bem? Você pode colocar a mão na tua cabeça. Diga assim comigo, meu Pai, eu quero te pedir perdão por permitir que a desordem ocupasse um lugar especial na minha vida. Meu Pai, te peço perdão por entrar em propósitos e sair de propósitos sem ser transformados pelos propósitos. Meu Pai, eu te peço perdão por não permitir que a tua palavra fosse eficiente na minha vida, calcificando as fortalezas, a desordem, e eu comecei a tratar a desordem como ordem nesses próximos dias. Eu peço a tua ajuda, traz luz para que eu possa organizar toda a minha vida em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui, cara. Esqueci que era a primeira vez que ele aqui. A gente acostuma assim, né? Ezequiel Cassiano, o filho que o Senhor tem nos dado, a TH. Ele caminha com uma congregação, com a sua mãe, mas ele tem uma escola chamada Dança Judaica. E ele ensina a libertação, cura, assim. O Senhor tem conduzido a vida dele, da equipe dele, né? Tão novo, tão jovem, 25 anos, tão jovem, e já caminhando nisso, já uma pessoa bem ativa, já os seus anos já se estendendo na nação. E fico feliz de fazer parte da história da vida dele. E a primeira vez que ele está pisando aqui em solo comodorense, toda vez que eu digo, né, é porque existe Comodoro e a Grande Comodoro. Dá até para se perder em Comodoro. E aí eu fico feliz de recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, sinta à vontade. Jesus. Amém, queridos? Boa noite, Shabbat Shalom. Que o Eterno te abençoe. Gente, é complicado demais para quem é solteiro. Presta bastante atenção. Só sobra o nome e o lugar que você tem. Aí a pessoa que intercede te entrega o microfone já falou seu nome, da onde ficou essa informação. Né? Então, mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Alisson Cassiano, mais conhecido como Cassiano, né? O Avança Judá. O Avança Judá é uma instituição de cura, libertação de criança e adulto, né? Talvez você pontou tão novo. Comecei com libertação, minha primeira escola, 15 anos de idade, mas muito determinado naquilo que eu queria viver.
E não procurei a libertação por um anseio, né? Vou trabalhar com libertação. Procurei a libertação porque eu queria a resposta do Senhor. E o meio que eu vivia não me trazia resposta às dúvidas internas que eu tive. Então, quando eu procurei a libertação, foi um grito de socorro, de fato. E o Senhor levantou pessoas a auxiliar. Hoje, né, vivo esse ministério, avançando, conquistando regiões, mas faço parte de um prédio local. Aqui vocês falam igreja, né? A nossa cultura local fala prédio. Então, quando eu falar prédio, na verdade é a mesma coisa, é igreja. Bom, nós não combinamos, mas eu quero bater dentro da sequência daquilo que o apóstolo Éder foi compartilhando. Mas antes disso, eu queria declarar com o Senhor uma palavra. Salmos 93, e eu queria que o Senhor disse comigo assim: o Senhor reina. O Senhor reina. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e se encheu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantaram ao Senhor. Os rios levantaram o seu ruído. Os rios levantaram os seus ruídos. Os rios levantaram as suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderosa, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiel são seus testemunhos, pois a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Aplauda o Senhor no seu lugar. Obrigado. Eu acho que eu estou entendendo porque tanto tempo de viagem. É honra. Eu pensei, eu fico assim, Porque o pai está ouvindo. Mas seu filho não sabe o que está falando, seu filho aí. Amém, queridos? Queridos, nós estamos percorrendo um tempo onde o Senhor está nos levando à profundidade da verdade. Pois as coisas do Senhor têm medidas exatas. Repita comigo: as coisas do Senhor têm medidas exatas. Então, se eu pudesse te fazer um apontamento para 2024, será um tempo onde o Senhor irá nos levar à imersão da verdade da palavra, sob uma medida exata daquilo que Ele tem construído. Um povo maduro, e não é um povo que é respaldado numa experiência, porque as maiores seitas que hoje têm ganhado força na nossa nação iniciou por conta de uma experiência sobrenatural. E é um povo que tem sido levado por uma experiência sobrenatural. Não importa se a Bíblia pauta, eu tenho uma experiência. E essa experiência sobrenatural me leva a viver uma doutrina. E essa doutrina constrói um pensamento. E esse pensamento me leva a tomar um povo e a conduzir para algo que aparentemente é verdade, mas evidentemente é enganoso. Então entenda isso. É algo que o Senhor tem colocado no meu espírito. As minhas coisas têm medidas exatas. E é justamente nesse meio que eu creio que você está aqui, em tempo de imersão na verdade das Escrituras. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4. Versículo 12. Vou ler para a gente ganhar tempo.
A minha versão diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Amém? Preste bastante atenção. Tio Paulo está escrevendo a Timóteo. E o que Paulo instrui Timóteo é que a sua mocidade não seja desprezada. E eu sei que aqui tem novos, maduros, experientes, menos experientes. Mas eu quero que você entenda uma coisa: a sua idade não espanta o Senhor sobre aquilo que Ele tem liberado sobre a sua caminhada. Que esse ano eu já me tornei um ancião, eu já não posso fazer mais. Abra mão desse pensamento das trevas, pois se o Senhor te trouxe até aqui, 2024, eu creio que será um tempo onde você viverá a expansão de plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, pois você decidiu apropriar da verdade que Ele estabeleceu. Então guarde ao seu coração a sua pouca idade também jovem. Não assusta o Senhor sobre aquilo que Ele tem sobre a sua vida com uma chamada. E eu queria iniciar essa imersão por quanto você existe um padrão de maturidade na verdade das Escrituras que o Senhor está estabelecendo e Ele irá te medir nesse tempo. A gente fica nervoso. Porque ser maduro para esse ano, de modo claro, a maturidade que o Senhor está nos levando é ser mais parecidos com Cristo. É nesse nível de maturidade, ser parecido com Cristo, sobre uma medida exata que o Senhor está estabelecendo. Guarde isso ao seu coração. O caráter em Cristo em você precisa ser maior do que o seu crescimento ministerial, senão você se tornará vítima da sua expansão. O Senhor nos fará expandir, mas a palavra será a nossa espada e o caráter de Cristo será o nosso escudo. Maturidade sobre a verdade. E aprenda algo: esse nível de maturidade te leva a servir um pouco, pois o que você carrega como título, como cargo, como encargo, só te traz uma evidência. Você foi chamado para ser tudo. Eu lembro que quando nós começamos a nos conectar com o meio apostólico, nós entendíamos o apostolado como algo mais piramidal. Então, para a gente, o apostolado era assim, 4 pessoas da Trindade, a gente estava bem lá para baixo, alguém passou por esse tempo, por ver. E aí nós conhecemos a apóstola Gisela, foi a nossa primeira cobertura apostólica, né? Também cobertura apostólica durante um tempo, o apóstolo Éder e família. E como o Senhor começou a trabalhar em nós acerca de uma visão simples acerca do que é de fato o apostolado. Porque ela pontuava assim: filho, eu ser apóstola não me faz ser maior do que o Senhor. Me lembra da minha posição para servir o Senhor. Nunca vi ninguém ainda sobre o nosso meio atentando pontuar que aquilo que foi chamado para ser só traz o ofício do servir. E o Senhor começou a nos levar sobre esse entendimento. Pois a maturidade nos leva de modo claro o como nós precisamos servir. Aqui eu te faço uma pergunta exata para você que já é ativo ministerialmente: você serve para ser visto? Ou você serve para um cumprimento de um propósito? O que você faz em meio ao corpo é apenas para impressionar a sua igreja? Ou você faz porque você carrega uma palavra? Quem faz para dar certo é movido, querido, simplesmente pela alma. Nós não fazemos para dar certo,
Nós nos moveremos porque carregamos uma palavra. E para mim isso é muito marcante. Não simplesmente para o próximo ano, né, mas para todos os próximos anos. Não quer dizer que o profeta do caos, mas já prepara porque tem coisa chegando. Mas é nesse meio de maturidade aonde o Senhor vai nos medir sobre o que nós temos produzido. E essa medida é justamente sobre os intentos do nosso coração que manifestam o que nós produzimos. Preste bastante atenção. Toda árvore que produz fruto, ela produz, e esse fruto não é para que ela se mantenha. Envolve alguém que é alimentado por aquilo que ela libera. Mas na maturidade de Cristo em você, medida pela palavra, é de tal modo que Ele nos leva a uma transformação de dentro para fora. Uma planta que produz espinhos é o ato de se proteger, mas o maduro produz frutos, para que aqueles que estão em volta sejam alimentados por aquilo que ele carrega. Então guarde isso como uma palavra até mesmo profética sobre a sua vida, pois o Senhor te levará a um nível de maturidade, não para se defender, pois a verdade será o seu próprio respaldo. É por isso que o Senhor está nos levando a isso. O nível de ser imerso na palavra de tal modo que não iremos precisar assumir as nossas mídias para nos defender. A verdade será a nossa defesa. Um povo tão mergulhado, imerso na palavra, que o próprio respaldo será o nível de palavra que ele carrega. Então já quero te trazer uma direção. Escute a palavra, leia a palavra, viva a palavra. Compartilhe a palavra, comungue dessa palavra. Pois quando isso será verdade em nós, nós estaremos prontos para compartilhar com os outros o alimento que nós carregamos. Então, para mim, essa é essa marca dessa próxima temporada, sobre o entendimento de que ninguém precisa olhar para uma banana, para uma goiaba, perguntando de que árvore você veio, qual é a sua essência. Quem olha para ela sabe de onde ela veio. Se estudar mais um pouco, você descobre os nutrientes que ela carrega. E é justamente estar inserido dentro do próprio Cristo, fora do que eu estou falando da mensagem. Eu lembro de a palavra do Senhor quando fala, Jesus morre e ressuscita. Ele se depara com os discípulos e ele está declarando para os discípulos: paz seja convosco, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Sabe o que ele está falando? Shalom seja sobre você. Eu te libero acesso ao meu reino, pois ele é o príncipe da Shalom. Existe um ambiente, uma jurisdição, um local onde Cristo preside, e é isso que ele está falando. Eu te libero acesso ao local onde eu governo. Pois assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Receba o Espírito Santo. Eu te consolo sobre o mesmo Espírito que está em mim. Eu te transfiro. Eu te libero. Ah, queridos, é nesse Shabbat que o Senhor está falando ao nosso coração. Eu te respaldo na minha verdade e eu te impulsiono em uma manifestação de poder pelo meu Espírito. Amém. É a maturidade de uma árvore que sabe: eu preciso produzir, pois eu não faço para nascer, eu faço porque eu tenho uma palavra. Essa palavra me respalda, essa palavra me traz direção, essa palavra me mantém de pé, essa palavra alimenta a minha fé, para mim crer.
mesmo quando a minha ótica diz ao contrário. Então o tempo não é favorável, mas é propício para um alinhamento dessa geração. Eu tenho batido nessa tecla já tem algum tempo. A minha geração, dá um salve aí, meu povo. Glória. A minha geração dos mais novos, assim, ó, é uma geração que carrega muita força. Muita força. Mas que não sabe manusear tão bem a sua força. E por não saber manusear também a sua força, começou a construir coisas sobre uma estrutura deformada. E o Senhor tem falado muito ao nosso coração acerca de uma geração que não se perdeu a casa do ferreiro. Precisamos descer ao nosso ferro, a nossa força, para que na casa do ferreiro traga forma a nossa força. E é por isso que nós estamos batendo há um tempo acerca de um alinhamento geracional, aonde gerações estão sendo alinhadas. Abraão não é maior do que Isaac, Isaac não é maior do que Abraão. A geração dos mais experientes não são maior do que essa nova geração, e essa geração nunca será maior do que os mais experientes. O Senhor está alinhando gerações porque a geração de Abraão sabe construir altar, a geração de Isaac sabe queimar. Há um alinhamento geracional que o Senhor tem feito. Há uma junção e um propósito. Desenhos dos céus estão sendo liberados com medidas exatas. Desde a construção de uma arca, a construção de um templo. Desde a construção de um templo, a construção e a criação de uma cruz. Desde uma cruz a uma obra redentiva da humanidade, as coisas do nosso Pai carregam medidas exatas. Então será um tempo de precisão. Chegou um tempo onde nós não podemos pegar a nossa força e vamos produzir, vamos construir, vamos gerar, não. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Porque a planta, porque a medida sobre aquilo que o Senhor deseja fazer sobre a terra, qual é a minha participação? Eu posso pontuar para você sem sombra de dúvida. Você pode ser um excelente mestre, e você pode ser um péssimo diaconato, um péssimo zelador da obra, cumprir o ofício de uma diaconia terrivelmente. Mas a graça do reino é cumprir o que eu fui chamado e ser respaldado, por mais simples que seja a minha missão. E preste bastante atenção, pois esse reino que eu estou apontando para você, o salário de quem cuida da obra é o mesmo salário de quem ressuscita um morto, sob a medida de que eu cumpro, pois eu carrego uma palavra. Por mais simples que seja, eu carrego uma palavra. É por isso que nós cremos que o prumo do Senhor tem sido estabelecido. Quem me escuta, trabalha com construção civil, poderia trazer isso com mais exatidão que eu estou falando sobre a função de um prumo. O prumo tem a função de aferir, é um instrumento de delimitar, de medir, de alinhar um ponto ao outro. O prumo é uma medida de alto a baixo, aonde eu preciso ter esse ato para que aquilo que eu estou construindo não se perca a partir de uma inclinação da terra. Preste atenção. Existem muitas construções grandes nesse tempo que estão caindo porque não suporta a rotatividade
atividade da terra. A terra está transicionando, a terra está em movimento. Construiu coisas muito grandes, mas não foram bem alicerçadas. O Senhor irá nos levar a construir sim coisas grandes, a partir de um alicerce bem consolidado. É por isso que o Senhor está chamando Amós, o profeta. E Amós 7, versículo 7 a 8, o Senhor está olhando para Amós. E o que a Bíblia diz é que o Senhor mostra para Amós um desenho, uma visão. Amós está descrevendo: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E eis que o Senhor me disse: o que fez tu, Amós? E eu disse: o prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o meu prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. O que o Senhor está falando para nós é: as minhas coisas serem medidas exatas. Chegou o tempo do meu povo ser medido, aferido. Chegou o tempo onde o meu povo será conferido. Quem é Amós? Amós é o emissor da voz de Deus entre os homens. Amós é aquele que carrega uma carga. Olha o senso de responsabilidade que o Senhor está nos trazendo. Quem somos? Alguém que emite a voz de Deus, pois carregamos sobre os ombros uma responsabilidade. Eu não sou a mensagem, eu sou uma voz que anuncio a chegada dele. João o Batista sabe bem o que é isso. E quanto mais nós somos ministrados por essa palavra, essa verdade das Escrituras, mais o nosso propósito se torna claro. Amós, aquele que carrega uma carga. Quem é ele? É alguém que faz um serviço nobre. Mas o Senhor está chamando como profeta. É errado o serviço nobre que ele ocupa como um pastor? Não. Mas o que o Senhor está chamando ele para aquele tempo é ser uma voz profética. E é tão legal que, estudando, nós vamos descobrir que Amós ele vem de Tecoa, lugar que se emite som. E profeticamente isso nos aponta para alguém que é simplesmente um transmissor de uma voz. Aquele que libera uma voz. Aquele que traz as medidas exatas. Você consegue nessa noite compreender o que o Senhor está falando pelo Espírito? Um tempo onde nós seremos respaldados. Talvez você já sabe, na sua caminhada ministerial, o que é viver um tempo de perseguição, e o que é viver também um tempo de silêncio e perseguição. Aonde nós temos tanta verdade a expressar, se defender, afinal de contas, nem no local nós estávamos, mas pontuais nós estávamos lá. E quando na verdade a única resposta que nós temos do Senhor é o silêncio, porque o que nos respalda é a palavra que Ele nos deu. O apóstolo Éder contou, a questão da Jéssica, aquela que se tornou tão famosa nos últimos tempos. E nós batemos tanto, nós geramos tantas guerras, renúncias, declarações e atos proféticos. Isso é incrível. Mas nós deixamos filhos de Jezabel no nosso mundo. E ninguém denuncia a casas. Ninguém fala de Joana. A Tânia preside porque ela até caiu, mas deixou suas marcas de um sistema. E é nessas marcas desse sistema que nós estamos construindo coisas sem a medida de Deus. É nessa marca de um sistema. E aí eu ia falar sobre ela, mas vou. Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor levanta um homem
para acabar com o seu governo. Jezabel sobe do alto de uma janela, porque quem era? Aquela que obstrui a visão, aquela que obstrui a passagem de luz. Ela se posiciona num lugar estratégico, onde a luz não entra, mas ela engana, porque ela vem com os seus olhos pintados. Ela deturpa a visão. Ela é aquela que ajeita o seu cabelo, porque traz um governo até muito atrativo. Nós estávamos ministrando esses dias. Uma profeta lá revoltada, que depois de uma renúncia, ela parou de ver o mundo espiritual. E ela revoltada com a gente: o que vocês fizeram com o meu tempo? Porque Jezabel arrumou o seu cabelo, colocou os seus adornos. E nós estamos vendo uma geração que sabe que está debaixo de uma influência, mas dá prazer no sobrenatural. A Bíblia diz que Jezabel era derrubada no alto, e o mundo sofre e derruba Jezabel. Aqueles que são castrados, entenda, aquele que não tem liga para que Jezabel traga prazer sobre eles. Aqueles que já não encontram mais prazer na sua prostituição. Jezabel cai, e o seu sangue é salpicado nos cavalos, nas paredes. Sabe o que isso nos aponta? Talvez nós ainda estamos construindo coisas salpicadas com o sangue dela nas nossas construções. O cavalo nos fala de força, e ainda estamos ligados a nossa força a ela. Mas morreu. Os cães comeram o seu corpo, soprou a palma das mãos, dos pés e a cabeça. Ainda operamos sobre aquilo que nós tocamos debaixo de um sistema que aparentemente foi derrubado, mas dentro de nós ainda carregamos uma raiz travestida de ministério. E é tão terrível que nos últimos dias isso tem se manifestado através da dor de fazer parte do corpo de Cristo. Castigo de que modo? Sabe por que muitas pessoas se tornam feridas em meio ao corpo? Porque não faz parte do corpo de Cristo. Está ligado a uma estrutura do corpo de Jezabel, está sendo comido pelos cães, mas estão no meio de um sistema. É apaixonado pelo serviço, mas não é respaldado por uma palavra pura. Mas Cassiano e Jezabel caiu. Nessa noite, queridos, a proposta não era entrar em guerra, mas já vamos arrumar uma confusão já. Você não vai caminhar, queridos, de agora para frente, tendo seus cavalos salpicados com sangue de Jezabel. Você não vai construir sobre uma ótica ainda turva, sobre um profético ainda duvidoso, não. O Senhor vai nos levar sobre essas medidas exatas. Quem é? Os filhos que Jezabel gera. Primeiro, Acasias. Quem é Acasias? É aquele que tem dificuldade com o servo. A mãe caiu empurrada de uma janela, mas parece que é prática da família o desafio com a janela. Ele cai da janela. E que sistema é esse, Cassiano, de Acasias? Acasias é um comando que nos fala de uma obra que se comissiona a carne, mas não leva a carne para a cruz. Eu sempre tive dificuldade com a janela, mas mesmo assim eu me aproximo da janela. Então eu estou olhando para a minha carne, estou dizendo para a minha carne: deita, rola, agora finge de morrer. Mas ninguém está sabendo. São coisas tão ocultas, tão guardadas, tão escondidas. E já não vivo aquela prostituição violenta mais. É eu comigo mesmo, é meu filho. O
um sistema de acasias que ainda opera sobre a minha mente e está tudo tranquilo. Há um sistema de Jorão. E qual é o sistema de Jorão? Aquele que propaga a maldade, tem a iniquidade como cinto. Ele é revestido de iniquidade. Ele é revestido da quebra da lei. Então não importa o quão se escuta sobre a verdade, eu tenho meu próprio conceito. Eu discuto. Nós atendemos pessoas e às vezes parece assim, ele está entendendo. Ele está concordando. Isso aí ele está na mesma prática. Porque veste a iniquidade como cinto. Ele tem a maldade pela sua lei. Eu quero contar para você, queridos, eu quero arriscar acerca disso. Porque para mim, um homem que caminha sobre uma estrutura iníqua, ele chega numa contaminação tão profunda que, para mim, ele não precisa nem de possessão. Ele por si só, o seu coração está tão contaminado que ele decide pela maldade. A quebra da lei está atrelada no seu coração, então ele perde temor. Não importa o que a Bíblia aponta, eu tenho um conselho próprio. Eu dito a minha própria lei. E por último, a taga. Aquela que promove cassação de geração em geração para governar. E é justamente esse comando, queridos, que nós precisamos ter um entendimento, que tem sido uma estratégia ativa, porque parece que duas gerações já não se atrelam mais. Parece que a geração dos mais experientes não carrega paciência, não tem um nível de importância a discipular os novos, e os novos desprezam o conselho dos mais experientes. É uma guerra geracional que precisa de fato ser alinhada. O que nós temos batido, queridos, na tecla é: os seus filhos não podem ficar fora do propósito. A sua casa é o seu primeiro ministério, o seu maior patrimônio. Se você envolve com coisas profundas em Deus, mas não sabe envolver a sua casa, você precisa reformular a sua rota, até que os seus filhos te vejam como uma mente exata. Até que nós sejamos essa pessoa onde essa nova geração olha por tu assim: isso é alguém onde eu posso me espelhar. Alguém que teme ao Senhor e ama a sua verdade, que não abandona os conselhos do Eterno, mas que sabe ouvir a voz de Deus. Eu creio, digo eu de mesmo que esse ano 310. 2024 será um tempo onde nós viveremos muito ao Senhor. Mas somente aqueles que têm proximidade ao Pai, a ponto de ouvir as batidas do seu coração. Então, sobre esse tempo que o Senhor está estabelecendo um nível de verdade de palavra, é para que você esteja mais próximo dele, até que ele sussurre o seu coração sobre uma verdade. Não é uma nova verdade, é uma pura verdade. Mas o Senhor irá nos liberar novas canções, estratégias. Seremos respaldados a ponto de sermos alinhados de tal maneira. Porque eu desejo viver isso. Eu desejo trazer filhos para que meu Pai abençoe. Também José, quando ele se depara, o pai pensa assim: morreu José, acabou. O meu filho morreu, eu vi a túnica manchada de sangue, e túnica manchada de sangue
conta um pouco da história, mas não conta toda a verdade da história. O pai está pensando, morreu meu filho, não morreu, ele está sendo vendido, morreu meu filho, não, ele não morreu, ele está sendo escravo na casa de Potifar, morreu meu filho, não, ele está sendo seduzido pela patifaria, morreu meu filho, não, ele está governando, morreu meu filho, não, o que meu filho está fazendo é trazer os seus filhos, abençoe os seus filhos. Outra hora pensei que meu filho José havia morrido, mas hoje ele traz os meus netos para que eu abençoe. Os nossos frutos não serão consumidos. Paz. Você não vê que a maior bênção que o Senhor pode te dar são os seus filhos. Como flecha na mão do arqueiro são os seus filhos. Os seus inimigos não suportarão. Quando chegar na porta da sua casa, serão varridos. A maior bênção que o Senhor pode te dar é de fazer um pai, uma mãe de muitos filhos. O Senhor tocará no seu ventre. O Senhor tocará no seu gerar. Você será alguém de muitos filhos sobre a face da terra, filhos das mentiras exatas do Pai. Pois um dia você se levantou, declarando: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, pois as coisas do meu Pai têm medidas exatas. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Eu queria convidar essa turma aqui para cantar mais. O que eu estou te convidando é recalcular sua rota. Talvez você tenha construído coisas aqui, queridos, muito lá fora. Eu preciso construir, eu preciso produzir, eu preciso gerar, eu preciso não. O que você precisa agora é ouvir ao Pai e saber o que o Senhor tem a fazer. E se o Senhor alterar a sua rota? E se você sair daqui hoje com uma linguagem alterada? E se o Senhor tocar dentro da sua essência, falando para você, filho, você não será gerador de espíritos. Eu te gerei para gerar frutos, filhos e mais filhos, como resposta de uma geração, como resposta de uma nação. Você consegue. Antes de tudo, eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar no seu lugar. Eu não quero fazer pauta de renúncia com você. O que eu quero te convidar é arrependimento por todas as vezes que construímos sem saber dele as mentiras, sem olhar nos olhos dele e dizer: Pai, o que o Senhor tem para fazer? Pai, o que o Senhor tem para liberar? Pai, eu perdi os teus olhos de vista e deixei de te admirar. Pai, eu me aliancei com pessoas sem o respaldo de uma palavra. Eu liberei palavras proféticas quando na verdade o Senhor não me disse nada. Eu me tornei desvairado na minha caminhada. Estruturas deformadas serão que cair, para que medidas exatas do céu sejam liberadas. Olha o Senhor, existe um lugar na presença dele que os nossos títulos não nos mantêm. Fale com ele: Pai, eu me tornei frio. Eu me tornei morto na caminhada. Os meus pés estão inchados. O que o Senhor me mostra são pés inchados. O sol escaldante dos
coração. Olha o Senhor.